Olá a todos, sejam bem-vindos à nova sessão do Cineclube da Escola das Artes. Eu sou Miguel Mesquita e hoje tenho o prazer de ter connosco o nosso convidado que programou uma carta branca especial para vermos, o professor Diogo Tudela. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo lá. Obrigado pelo convite, antes de mais. Obrigado nós. Então, a sua carta branca deu-lhe o título de Unmaking the Metaphor, Remaking the Undead. Podia explicar um bocadinho o conceito por trás, de onde é que partiu esta ideia e também falar um bocadinho, se calhar, sobre os filmes que escolheu. Ok, então, o ponto inicial, ou seja, quando o convite surgiu, tentei integrá-lo em trabalho que ando a fazer, não é título pessoal. E pareceu-me que podia ser interessante. Eu ando super interessado na questão do que se chama world making ou pluriworldism. E, aliás, isso é um enquadramento, ou ferramenta teórica a partir do qual eu acho que esta sessão se pode ou deveria desenrolar. E essa noção de unmaking the metaphor e remaking the undead passa precisamente por esta noção de tentarmos desconstruir uma noção de metáfora enquanto uma oposição, uma dicotomia entre ficção e realidade, ou representação e realidade, integrando uma representação já à partida como algo dentro do real. E, curiosamente, pareceu-me que, até porque é um tema que está a rolar na escola, não é? A questão dos fantasmas, do sobrenatural, tem surgido em vários contextos, e pareceu-me interessante dar-se também um toque pessoal, um toque visual nesse assunto, partindo das ferramentas ou das leituras que tenho feito, do trabalho que tenho feito em contexto pessoal, não é? Então a ideia de Unmaking the Metaphor é precisamente tentar abordar a questão que os filmes abordam de forma diferente. Temos a questão da ressurreição, da reencarnação, do fantasma por si só, ou seja, todos eles abordam de uma forma ou de outra, de contextos diferentes e com consequências diferentes, uma tentativa de circunscrever a morte enquanto um términus inegociável, não é? E tentar abordar estas questões hoje em dia, 2021, sem recorrer à metáfora. Ou seja, sem recorrer a isso como metáfora, qualquer espécie de alegoria, e tentar encarar a partir da epistemologia de cada um, não é? Ou da crença de cada um, são questões que estão fora dessa discussão, como encarar estes fenómenos ou estes objetos sem renegá-los a algo cosmético ou uma ficção que pode ser perfeitamente ignorada num dia a dia, não é? Então acho que o primeiro filme, a proposta na verdade é esta, é tentar ver os dois primeiros filmes. O primeiro do Yashin é um filme de culto médico, não sei se o termo existe ou o género existe, mas é assim que é classificado, que retrata uma série de experiências feitas em 1940, aliás, antes disso até na União Soviética, para tentar reavivar organismos vivos, não é? Porque ainda é um eco um bocadinho daquele período super curioso e teratómico do finais do século XIX, início do século XX, aliás, onde surge o cinema, que havia assim, um overlap gigante entre o cinema, a fotografia, as seances, o espiritismo, porque tudo isto estava correlacionado numa atividade de produção de conhecimento completamente multidimensional, não é? E então surge esse filme, que hoje em dia é considerado é falso, não é? O que não quer dizer que não tenha um lugar operacional ou que não tenha tido um lugar operacional no Ocidente enquanto tal, e precisamente na mentira que tenta provocar. E depois passamos para um filme que é assim, um exercício estranhíssimo do Lawrence Abu Hamdan, de 2019, e que é onde mais uma vez, e aí sendo o Lawrence Abu Hamdan, incrível ter os nomes, libanês, e sendo druze, para ele e para o entrevistado desse filme, entrevista, é um overlap entre uma instalação audiovisual e uma entrevista, é uma confusão. Ou seja, para ambos, sendo druze, a reencarnação é um dado adquirido. Tanto é que o filme é feito nesse contexto porque a investigação do entrevistado só é possível porque, para eles, ele reencarnou. E isso acontece, ou seja, mesmo do ponto de vista político e social, ou seja, a investigação que ele faz, e que eu não vou querer agora revelar, não é? Só é possível porque ele reencarnou. E mesmo socialmente, como isso é um dado adquirido, ele tem acesso a informação e a pessoas e objetos e imagens e a filmes porque reencarnou. E fazendo este salto de uma para a outra, e sendo aqui o Lawrence um ponto de articulação, um ponto pivotal de inflexão, não é? A terceira proposta é, de facto, ou seja, rever a história do Dickens, A Christmas Carol. Neste caso é uma versão fílmica do Walter R. Booth,
de 1901, não é, se não me engano, tu tens aí a cena. Exato, Pronto, 1901. exato. Ou seja, podia ser este, podia ser outro qualquer, ou seja, a minha intenção era ter uma adaptação fílmica qualquer de um conto que fosse mais ou menos corriqueiro, corrente, toda a gente conhece essa história, não é? No contexto pelo menos ocidental, e em que um fantasma fosse tecnicamente implementado. Mas ver isso depois de ter visto o Lawrence of Arabia e partindo do princípio que as pessoas vão talvez retrair um juízo metafórico daquilo que é a reencarnação proposta pelo Lawrence e pelo seu entrevistado. Então acho que, na realidade, resumindo, a ideia seria tentar ver os dois primeiros filmes e tentar unwatch, não ver, ou desver, ou rever no sentido de dar um passo atrás, ou seja, não tentar fazer uma visualização aditiva, mas dar um passo atrás e aceder ao filme e à narrativa, novamente, partindo do princípio dos outros anteriores. Não é? Nesse sentido, podia ser esse fantasma, ou outro qualquer, ou qualquer outra manifestação que seja considerada, para nós, oculta ou sobrenatural. E pareceu-me particularmente, acho que a provocação final e a questão final que eu lançaria, nesta noção não de real, mas de atualidade, não é? Algo que funciona enquanto tal, seria pensar se este próprio cineclube que vocês têm aqui, sendo o output de uma escola, ou seja, sendo o resultado material de uma escola social, em termos de infraestruturas, material, pessoas, etc., sendo o resultado de uma escola que se integra numa instituição católica, se isso não é por si só, direto ou indiretamente, já não estamos diretamente relacionados com pelo menos um fantasma, ou um Espírito Santo, e pelo menos uma ressurreição, porque estas cadeiras onde estamos aqui sentados agora estão altamente fundadas na crença, precisamente, desse fantasma e dessa ressurreição. Por isso, e torna-se independente, torna-se irrelevante se eu acredito, se o outro acredita. Um facto, esta cadeira está aqui agora neste momento e funda-se precisamente, pelo menos, na operacionalidade, pelo menos desses dois eventos, de uma ressurreição e de um fantasma. Então, ou seja, não é conclusivo, mas o move geral da coisa, o exercício será esse. Eu não sei se foi claro ou não. Ou se... Claro, foi super claro. Eu já agora também indico que o professor escreveu um texto fantástico para acompanhar esta sessão, que nós vamos também disponibilizar online e depois, quando do nosso regresso, também vamos fazer questão de apresentar fisicamente, em que o professor também explica um bocadinho mais estas questões. O professor, sendo um professor da casa, nós também já o conhecemos. Sim, por aí, vamos por aí. Exatamente, e seja no ensino da programação, do som, o professor tem um estilo pedagógico muito particular. Ainda há bocado estivemos a falar sobre isso. É certo cruzamento multidisciplinar que o professor também incentiva e também uma certa cinefilia que é sua. E eu queria perguntar precisamente onde é que partiu essa cinefilia e também o gosto por se calhar mostrar aos seus alunos, se calhar, alguns exemplos fílmicos nas suas aulas muito particulares e como é que isso pode ajudar também ao ensino. Neste caso específico, ou seja, é uma coisa curiosa porque eu recorro muitas vezes ao cinema para lecionar matérias que à partida não têm nada a ver com o cinema por si só, ou seja, estávamos a falar há bocado, tive daí uma cadeira, se eu falhar o nome vou-me despedir, mas acho que era algo como interfaces interativas, uma traquitana de género. E nós tivemos a explorar a questão da face e a questão da face no contexto de surveillance e de biopolítica e de biomecânica e de biometricidade, etc. Mas pareceu-me importante, não é? Antes de avançarmos para a coisa de bater linhas de código e andar a checar como é que se faz detecção facial, reconhecimento facial, percebermos o que é culturalmente a face, não é? E então nós tivemos a ver o Joana Dark, do Dreyer, andámos também noutras cadeiras a checar falha-me agora o nome, do Adam Curtis, o Hypernormalization, e acho que a questão do cinema ou de qualquer outro objeto aqui, e acho que isso também acaba por ser um bocado fundacional para o exercício que estou aqui a propor, é encarar o cinema como mais um elemento do world making, ou seja, ele constrói, é um elemento constitutivo daquilo que é a nossa realidade. Por isso, essa altura a minha questão pode muitas vezes nem passar tanto como é que foi feito, como é que não foi feito, qual é o estilo, quem realizou, porque eu não domino puto disso, mas é muitas vezes perceber, ok, isto existe, isto tem este peso, de que forma é que isto é constitutivo, de forma ativa e passiva, de uma realidade, e como é que nós a partir de agora podemos utilizar isto como uma ferramenta de tradução, manifestação e veiculação de conhecimento como outra qualquer, porque acho que o exercício que é relevante fazermos nesta altura do campeonato
E daí grande parte da minha abjeção até a grandes distinções entre realidade e representação é que esse argumento logo à partida pode invalidar uma possibilidade de nós, enquanto alguém que trabalha naquilo que chama área artística, não é? Não podermos ter acesso, não nos podermos caracterizar como produtores de conhecimento. Ou seja, por isso, e aí o cinema é mais uma coisa como outra qualquer, que tanto pode ser a receita de bolos da minha avó, ou pode ser, não sei, é igual ao litro, não é? Ou seja, desde que existe e que seja articulado culturalmente, siga para mim. E culturalmente no sentido mais lato da palavra, não é? Até um Benfica-Porto cerca é uma maravilha para isso. Então vamos começar precisamente com o Experiments in the Revival of Organisms, o tal filme soviético feito pelo Instituto da Fisiologia e Terapia Experimental, um filme de 1940 com 20 minutos. Depois vamos então ver o filme feito a partir desta instalação do Lawrence Abu Hamdan, o Once Removed, um filme libanês de 2019 com 29 minutos, e depois concluiremos então com o Scrooge, or Marley's Ghost, um filme do Walter R. Booth, do Reino Unido, um filme de 1901 com 3 minutos. Ou seja, a sessão é muito curta, por isso convidamos a todos a ficarem até ao fim, já que viram esta conversa excelente. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado eu. E espero que gostem da sessão e para a semana apresentamos novidades e no final da sessão podem também ver o que é que seguirá na nossa programação. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado, professor, Obrigado eu. e boa sessão.